Eu imagino que lentamente, sem você perceber, isso vai acontecendo. O que pode acontecer no seu relacionamento no campo da afetividade e do companheirismo? Os afazeres domésticos, os filhos, a exigência na área profissional, o quanto você quer crescer, o quanto você se dedica a tudo isso, o estresse do dia a dia, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, como casal, como família, e tudo vai levando para uma rotina. Isso mesmo, para uma rotina, onde aquela afetividade, aquele carinho, aquele toque, o eu te amo, aquelas flores, aquela cartinha, aquela mensagem lá no WhatsApp, um pouco mais picante, vai ficando de lado. E o tempo vai passando, o relacionamento vai acabando, e você talvez nem percebe o porquê. Apenas em algum momento se pergunta: onde foi que nós nos perdemos? Me chamo Valdecir Dallagnol e eu estou aqui hoje para falar com você sobre relacionamento, sobre casais elegantes, sobre a estrutura do relacionamento no Jardim da Vida, que está aqui. Entre os 5 canteiros no Jardim da Vida está o relacionamento. E dentro deste relacionamento, da área do relacionamento, do canteiro do relacionamento, nós temos lá a parte que envolve casal. E dentro da estrutura do jardim relacional lá do casal, que chamamos de casais elegantes, nós temos lá 3 plantas para serem cuidadas. Apenas 3, que são fantásticas, que só depende de nós cuidarmos para que o nosso relacionamento ele seja cada vez melhor, próspero e com vida longa, com muita qualidade de vida relacional. Que você e a pessoa que está junto com você se sintam satisfeitos de estarem juntos nisso. Isso mesmo, né? Então hoje nós vamos conhecer essas 3 plantas e vamos focar em uma delas, afetividade e companheirismo. Sim, uma delas agora você já sabe, se chama afetividade e companheirismo. Vamos lá? Vamos mergulhar neste assunto, vai chegar muitas informações para vocês, vou estar aqui entregando conteúdo para que você consiga cultivar melhor o seu jardim no dia a dia. E talvez seja um dos canteiros que mais tem dado estresse, o canteiro do relacionamento, né? Talvez com você mesma, talvez você conheça um vizinho, um primo, uma prima, ou que o quanto sofre no relacionamento, que o quanto às vezes em uma conversa formal ou informal, vocês falam assim: mas eu sinto falta de carinho, meu esposo não se aproxima mais de mim para me tocar, só vem no momento do sexo, né? Eu gostaria que me elogiasse mais. Quanto tempo faz que eu não recebo mais uma flor? Esqueceu da data do namoro, por exemplo, da aniversário de namoro, aniversário de casamento. Tudo isso está dentro da afetividade e do companheirismo. Naquele momento que eu estava mal porque o meu dia foi uma droga lá no trabalho, deu tudo errado, saiu tudo fora do planejado, eu cheguei em casa, eu precisava de alguém companheiro ao meu lado e não tive, né? E ainda recebi cobranças com relação a isso. Então, quem de nós em algum momento durante a vida relacional não passa por isso, e quem de nós também não conheça alguém que esteja passando por isso, certo? Então, como é importante a afetividade e o companheirismo na vida do casal, no relacionamento, no casais elegantes, né? No nosso canteiro de casais elegantes. Então vamos lá, vamos juntos olhar com carinho para tudo isso e ver o que é possível mexer, o que não é possível, o que depende de um, o que depende de outra pessoa. Afinal, no relacionamento somos em 2. São 2 jardineiros para cultivar o jardim relacional, o jardim casais elegantes, ok? 2 jardineiros. E aqui vai um ponto bem importante já desse nosso momento da nossa conversa aqui, da nossa fala, que é o seguinte: um é 100% responsável pela metade do relacionamento, o outro é 100% responsável pela outra metade, né?
Não tem como um ser responsável por todo o relacionamento. Cada um faz a sua função. São dois jardineiros cultivando o mesmo canteiro do jardim, certo? Cada um no seu lugar, cada um na sua função. E no canteiro Casais Elegantes, né, que é o jardim relacional, dentro do jardim da vida, está aqui a afetividade e o companheirismo. Está aqui, nesta planta, aonde um cuida a metade dela e o outro cuida a outra metade. Pense que, vamos pensar assim, que esta planta precisa todos os dias de 100 ml de água. 50 ml vem de um lado e 50 ml vem do outro, certo? Se um deixar de oferecer, vai ficar em desequilíbrio. Um lado da planta começa a sentir falta de água e vai ficar um pouco murcha, né? O outro lado até recebeu água, mas vai começar a sentir que o outro lado não está legal, não está bom. Por quê? Porque ficou em desequilíbrio em uma das ordens do amor, da constelação familiar de Bert Helling, que é o equilíbrio entre dar e receber, certo? Então nós temos a afetividade, que é uma das plantas, a afetividade e companheirismo, a qual nós vamos focar nela hoje. E nós temos a outra planta, que é o dinheiro, que vai ficar para uma próxima oportunidade, num próximo vídeo ou numa próxima live, falar sobre o dinheiro, gestão financeira no relacionamento. E nós temos a outra planta, que entre as três, cada uma com a sua importância, todas são importantes para o relacionamento. A outra planta é o sexo, é a parte sexual do casal, como isso acontece, como fazem a gestão sexual. Quem busca, quem não busca, quem é mais criativo, quem é menos, quem está fugindo disso, quem tem traumas com relação a isso e não consegue se soltar no relacionamento. É muito comum eu ouvir aqui nos atendimentos clínicos e de mentoria, nós começamos o nosso relacionamento bem e depois foi virando rotina, virou frequência. Então também, em algum momento, nós estaremos falando sobre essa parte sexual aqui. Ok? Então, das três plantas, afetividade e companheirismo, dinheiro e sexo, hoje nós vamos focar aqui na afetividade e no companheirismo. Então, realmente, nessa parte afetiva, nessa parte companheiros de ser, talvez seja um grande desafio para que a gente alinhe isso dentro de um relacionamento. É comum observarmos que, e isso também foi acontecendo no meu casamento durante um tempo, e que a gente precisou olhar para isso. Eu estou em um relacionamento há mais de 20 anos, então é muito comum começar a virar rotina e tudo mais, e precisamos investir, precisamos continuar a cultivar o jardim. Caso contrário, casamentos acabam. Muitos já acabaram e apenas não se separaram, sobrevivem juntos, certo? Então, é muito comum no início do relacionamento, beijinhos, abraço, um envia um chocolate, outro dá de presente uma flor, lembram todas as datas. É muito comum isso de acontecer. O olhar é constante, vai conversar, olha aquele olhar olho no olho, né? O coração dispara, tudo muito intenso, muita adrenalina. Um quer saber como que o outro está. Se um não está bem, o outro se preocupa. Isso seria um normal de o início de um relacionamento, que geralmente começa por um olhar. Hoje, com as redes sociais, aí é claro que isso tem mudado um pouco, né? Às vezes começa por você ver uma foto de perfil, nossa, que interessante essa pessoa, é solteira, vai lá e passa uma mensagem, alguma coisa, e se é correspondido, continua, enfim, acaba surgindo relacionamentos de rede social e que vem para a realidade e dá certo, né? Começa lá no mundo virtual e dá certo. E o que acontece então com a afetividade com o passar dos tempos? E que entre as três plantas aqui está uma estrutura fantástica, gigantesca, para que as outras plantas também cresçam em harmonia e que fiquem em equilíbrio dentro do canteiro relacional, né, que é o Casais Elegantes, para que realmente seja um casal elegante. Um casal elegante não é um superstar, um casamento superstar. Não é isso. Não é o melhor dos melhores do mundo. Não é isso. É dentro de uma média, é dentro de algo que fique bom, que os dois se sintam satisfeitos,
que os dois consigam ser afetivos um com o outro, que consigam fazer a gestão financeira, que consigam fazer toda a gestão sexual aí também, que se sintam bem e que tenham vida longa no relacionamento, que tenham vontade de sair do trabalho e ir para casa porque vai ver a pessoa que está em casa, que sinta essa vontade, que tenha vontade de sair no final de semana ou durante a semana fazer algum evento com o cônjuge de uma forma assim espontânea, que realmente queira fazer isso, né? É nesse sentido, é se sentir satisfeitos, é acordar de manhã, abrir a porta, abrir a janela, olhar para o canteiro do relacionamento e ver lá que dentro do canteiro do relacionamento tem um bloco, lá tem uma parte que tem essas 3 plantas lá dos casais elegantes. E ver que lá está florido, que tem frutos, que é só lá ir pegar um frutos e saborear, né? E isso é maravilhoso, isso é ser um casal elegante, certo? Agora é triste quando chega, nossa, meu casamento está acabando, não sei o que foi acontecendo. É claro que tem N fatores ligados ao acabar um relacionamento, mas acreditem, está tudo dentro dessas 3 plantas aqui. Algo, se está acabando, é porque foi deixado de cultivar ou alguém disse assim, eu não quero mais cultivar, né? Enfim, afetividade e companheirismo aqui, então, já falamos sobre o início, como ela é para a maioria dos casos, e depois começa a vir filhos, faculdade, outros afazeres, a vida profissional exigindo cada vez mais, você querendo fazer cada vez mais coisas na vida, é a família, é o esporte, é a educação, é a vida profissional às vezes com 2 ou 3 empregos, e tudo isso vai sobrecarregando. No início do relacionamento não tem tantas contas a pagar. No início do relacionamento, você não precisa ter uma geladeira para você fazer manutenção quando for necessário. Você não precisa ter um micro-ondas que vai chegar em algum momento e vai dar pane. E a esposa vai dizer, amor, micro-ondas precisa de conserto, micro-ondas parou de funcionar. Amor, tem uma lâmpada para trocar. Amor, o que houve? Cortaram a luz hoje, era para estar paga. Antes, você não tinha isso. Falando do jardim relacional, A2, né? Talvez na sua vida individual já é assim, mas aqui o foco é A2, é relacionamento, quando você está com uma outra pessoa, do namoro para o casamento, certo? E aqui a gente já está migrando do namoro para o casamento, a gente já está iniciando o casamento, o estar juntos, morando no mesmo ambiente. Então antes você não tinha nada disso, é amorzinho daqui, amorzinho de lá, um ciúme daqui, um ciúme de lá, enfim, tudo muito quente, porque você quer conquistar aquela pessoa, outra pessoa quer conquistar você. É claro que cada um dos 2 jardineiros traz experiências, traz programações mentais do que aconteceu lá atrás, do que visualizou como referência de relacionamento, começando lá pelos pais, o como os pais se comportavam no relacionamento. E essa é uma parte que mexe muito com a nossa afetividade, principalmente nós homens, na parte afetiva, na parte do toque, na parte da carícia. Aqui não envolve a parte sexual nesta planta, a parte sexual está nessa. E nós homens aqui, nós temos muito a melhorar nesse sentido. Para muitos de nós homens, o pegar na mão não faz muito sentido, né? Tanto faz. Agora para a mulher faz. É um toque, é um gesto de proteção, de cuidado, né? Você é meu, você é minha, é nesse sentido, né? Então, muitas diferenças aqui entre homem e mulher e também tudo aquela bagagem que nós trazemos lá de trás, do sistema familiar, né? Meu pai, nunca vi ele abraçar a minha mãe, nunca vi ele beijar a minha mãe. Então, o que está programado dentro da mente? Que o homem não abraça, o homem não beija, enfim, e se nós não treinarmos a nossa mente para começar a fazer isso com frequência, no início do namoro a gente vai fazer, provavelmente vai fazer, porque é todo aquele aquecimento que já foi citado. Agora depois vai sumindo isso, vai sumindo, vai sumindo. Você chega do trabalho, você encontra a esposa chorando porque nossa, acabou o gás, perdi
aquela receita que eu estava fazendo, estava preparando um prato maravilhoso lá, mas precisava ter uma continuidade, o fogo aceso, acabou o gás, se foi, a esposa chateada com isso, e você como homem, você diz, não, tudo bem amor, nós já vamos resolver. Não, porque agora nossa, era um prato maravilhoso para nós e tal, era uma receita nova, e agora não vai sair como era preciso. Diferenças entre homem e mulher. Né? E tudo mexe aqui na parte afetiva. E aí, às vezes, a gente deixa de ser companheiro, de apoiar, ou a outra pessoa não aceita a forma que a gente consegue fazer isso. Né? Mas muito, principalmente nós homens aqui nessa parte afetiva, a gente não consegue fazer devido à nossa história. Nós não aprendemos a fazer isso. Né? Dentro da afetividade do companheirismo aqui, então, nós temos toda a parte de toque, nós temos a parte de elogios, nós temos a parte de companheirismo, que é você chega em casa, enfim, em algum momento, um está chorando, o outro oferece o ombro, um diz, não, vai dar tudo certo, isso já vai passar, só um momento, calma, paciência que isso passa, viu? Pode deixar que eu vou te ajudar nisso. Um ajudando o outro para se fortalecerem, para fazer sentido estar nisso juntos, certo? Então, antes, lá atrás, no início do namoro, não tinha tantos estímulos para não haver afetividade. E sim, lá tem estímulos no início do namoro para que aconteça a afetividade, certo? Agora, depois, tudo vai sendo deixado de lado. Né? Aquela mensagem que você enviava dizendo eu te amo, nossa, como eu vi você estava linda, não vai mais acontecendo. A pessoa às vezes vai lá, a mulher vai no salão, a esposa vai no salão, volta, ela chega com uma expectativa que o esposo vai ver isso e ele até vê, mas ele acha que não precisa mais falar isso e nem se percebe sobre isso. Apenas olha assim, nossa, que bonita, né? Ah, ficou bom esse corte em você. E pronto, a mulher espera mais. Ela quer mais, ela precisa de mais, né? E nós vamos desaprendendo a fazer isso, vai caindo numa rotina e aí vai ficando tudo distante. Cada movimento que nós não praticamos o afeto, nós nos distanciamos. Esta planta vai morrendo aos pouquinhos. Ela vai deixando de ter flores, ela vai deixando de florir e vai deixando de ter frutos, vai ficando com menos frutos. Aqui também está a fidelidade, está aqui dentro desta planta. Então, quando um trai, por N motivos também, ele ou ela está machucando, está cortando, podando agressivamente um lado da planta. Quem faz, detona com o seu lado. Mas a outra pessoa chora, a outra pessoa sente. Por quê? Imaginem uma planta. Se de um lado a gente vai lá e corta os galhos, né? Sem planejamento, sem organização, simplesmente corta. Primeiro você vai ver as folhas verdes só de um lado, as outras foi. Deu granizo naquele lado. Foi cortada aquele lado, né? Vai precisar energia do outro lado para poder recomeçar. E às vezes não é possível. Às vezes num momento como esse realmente acabou. O lado que foi prejudicado, que fez isso e que também tem os seus prejuízos, às vezes não consegue mais voltar a adubar o seu próprio lado. Não consegue mais e continua a fazer. Ou, às vezes, para de trair, mas não consegue voltar a adubar. Ficou com sentimento de culpa e não foi buscar tratar isso. Aí não consegue adubar para que os brotinhos cresçam. E, geralmente, querem que, da noite para o dia, isso se resolva. Quanto tempo vai para uns galinhos crescerem novamente? Quanto tempo vai para isso acontecer? Vai muito tempo. Quantos casais aí que fazem anos que passaram por um problema de traição, por uma situação de traição, e ainda o lado aqui que fez isso ainda não está totalmente verde. Está cheio de galhos secos, porque alguns galhos secos nem crescem, não surge mais broto. Então também está aqui dentro essa parte. O outro lado sente,
porque recebe toda essa dor, né? A seiva passando pela planta, subindo e descendo, circulando, né? Precisa de muita energia para recuperar, fazer brotar novamente, crescer o lado aonde foi podado inadequadamente, aonde foi deixado dar um granizo, enfim. Mas de qualquer forma, os dois são responsáveis por esta planta. Então a fidelidade também está aqui dentro desta planta. Dentro desta planta, o diálogo. O diálogo aqui é fundamental, o se conhecer. E esse diálogo é usado, o momento do diálogo acontece aqui nesta planta, para falar sobre dinheiro, para falar sobre sexo, né? Conheço, através de terapia aqui, pelos clientes que vão passando, quantos e quantos casais, durante já minha história de atendimento, que não sabe quanto o outro ganha. Falta transparência financeira, não conseguem dialogar sobre dinheiro. Falou sobre dinheiro é briga, é discussão. E toda discussão, a maioria delas vai gerar um afastamento. Outras vão ser produtivas. Aqui nós estamos falando daquelas discussões violentas, agressivas, ofensivas. E temos as discussões saudáveis, certo? Discussões saudáveis produzem algo de bom, tem um bom resultado. Discussões violentas, de uma comunicação violenta, que em alguns casos vão até para a parte física, essas sim são totalmente prejudiciais. Então, o diálogo aqui, ele é muito importante também para a parte sexual. Quantos casos que durante o casamento, estou com 10 anos de casamento, mas eu não sei qual é a parte do corpo que a minha esposa gosta de ser tocada. Ainda não sei. Eu imagino que é no ombro, eu imagino que é no abdômen, né? Mas por que ainda não sabe? Porque não tem diálogo, porque não param para conversar sobre as plantas, porque não param para conversar e alinhar o como vão podar as plantas. Imagine uma planta. Um dos jardineiros chega e poda de forma redonda, estilo bola. O outro chega e resolve fazer um quadrado na poda. Vai ficar em desequilíbrio. Não fica legal. Agora, com o diálogo, os dois podem chegar e cada um podar o seu lado de forma semelhante. Cada um com o seu jeito de ser, cada um com a sua função. Um é esposo, o outro é a esposa. E deixar alinhado o equilíbrio entre dar e receber. O pertencer à planta, né? O assumir a responsabilidade de cuidar a planta e de dialogar para saber qual é a melhor poda para esta planta. E uma das maiores dificuldades de um casal é olhar para isso juntos. Um quer podar de um jeito ou não quer mais podar. Não vou fazer mais nada. Aí o outro, se ele não podar, eu também não vou podar. Faz sentido isso para você? Penso que sim. Ele não faz, eu também não vou fazer. Ele não me dá beijinho de bom dia, eu também não vou mais dar beijinho de bom dia. E assim vão se distanciando. Volto a dizer, casamentos acabam e muito mais cedo às vezes do que nós imaginamos. Partindo por um caminho agora aqui um pouco mais prático dessa afetividade, do companheirismo, até mesmo com algumas dicas com relação a isso. Então volto num ponto que nós, por muitas vezes, não fomos treinados a sermos afetivos e sermos companheiros. Tanto o homem quanto a mulher. Precisamos trabalhar isso em nós. Há uma necessidade de treinarmos isso. Já faz um bom tempo que para o meu casamento, no domingo à noite, eu paro alguns minutos para organizar planejamento familiar, planejamento da semana, agenda e tudo mais. E um dos pontos a olhar é para o casamento. O que eu vou fazer de diferente durante essa semana? Para mim cuidar do meu lado de cada planta. E utilizo isso para todas as plantas.
Mas aqui na afetividade, por exemplo, tem semana que é a semana do toque. Todos os dias eu vou me aproximar da minha esposa nos momentos oportunos e vou tocá-la, sem um cunho sexual. Então, sem tocar nas partes íntimas, e sim no braço, na mão, no rosto. Nossa, amor, teu rosto tá liso, tua pele tá suave. E aí você já aproveita para elogiar também, que está dentro da afetividade. Pelo menos um elogio sincero por dia. Veja só. Quantas vezes eu me deparo aqui e pergunto, né, em terapia de casal, quanto tempo faz que você não elogia mais teu esposo? Ah, sei lá, eu acho que elogiei ele. Será? Às vezes faz tempo que não vai um elogio, né? Então, a afetividade aqui é importante a gente treinar. E no domingo à noite eu defino na semana o que eu vou fazer. É claro que depois que eu treinei isso muito tempo, o que se torna? Um hábito. Se tornou automático dentro de mim. O toque, por exemplo, eu não estou mais precisando programar toque para ter uma semana do toque. Por quê? Ele está acontecendo todos os dias já. Em algum momento eu passo perto, 5 segundos de massagem, o toque na mão, no braço, no cabelo, faz uma cócega ali, outra cócega lá, enfim, é toque. Um abraço de 20 segundos, é toque, né? O treinar, eu percebi que por um tempo eu estava deixando de olhar nos olhos. Comecei a programar algumas semanas para me treinar o olhar. Quando estamos conversando, vou olhar. Quando vejo minha esposa vindo de longe até mim, ou eu indo até ela, já procurar olhar. Nós nos olhávamos tanto lá no início do relacionamento, tudo bem que já passou 20 anos, mas por que não se olhar hoje? Voltar a ter aquela conexão do olhar, né? O elogio, precisei treinar isso também, o elogio sincero. Então me treinei sim, teve semanas assim de, essa semana vai ser a semana do elogio. Todos os dias eu vou ver uma forma. Tenho certeza que teve alguns dias que ela nem percebeu, que a outra pessoa, o outro lado, nem percebeu que estava recebendo um elogio. O elogio foi e pronto. Não disse muito obrigada, nada. Simplesmente foi lançado o elogio e está tudo bem, ok? Essa outra parte é da outra pessoa. É a outra pessoa que precisa trabalhar isso. Eu preciso trabalhar a minha parte. Por quê? Porque eu sou 100% responsável. Diga aí para você agora. Fale você com você mesmo aí. Eu sou 100% responsável. Coloca a tua mão no peito aqui e diz: eu sou 100% responsável pela metade do meu relacionamento. É de minha responsabilidade isso, né? Por quê? Porque assim você facilita para você fazer. Você não acha culpados, não fica achando tantas justificativas, tantas desculpas para não fazer. E volto a dizer, é necessário treinar. Treinar para que vire hábito, para que vire automático. E mesmo assim se vigiar para que isso não deixe de acontecer novamente, porque vai voltando a ficar rotina, certo? Então, já teve semanas que treinei para dizer sim para minha esposa. Porque às vezes a gente fica vai se fechando tanto, vai virando tão ogro, que a gente diz muito não, qualquer coisa. Não, isso não. E vai se afastando, vai sendo chato isso. Ninguém gosta de qualquer coisa receber um não, né? Então, eu lembro assim, tem a semana do sim. Então, e isso eu sei que ela fica de olho, que a Dani fica de olho, para que ela tenta perceber em algumas, qual que é a semana do sim. Só que às vezes vai 3 meses para voltar na semana do sim. A semana do sim é que eu não posso dizer não para ela. Não dá para dizer não. Eu só tenho que dizer sim, eu vou ver, eu vou acertar. Quase derrubei a planta do relacionamento aqui, né? Eu vou dizer... eu vou dizer que tenho que me dá um tempo aí que eu vou resolver isso para você. De alguma forma eu tenho que dizer algo que envolva o sentido do sim, certo? Mas jamais dizer não naquela semana, né? Ela já brincou comigo, quando eu realmente descobri que é a semana do sim aí, vou começar a pedir assim, dizer, e
Ó, vamos fazer o evento tal, vamos ir para tal lugar, vamos comprar tal coisa, certo? Enfim, é algo assim que se torna até divertido, certo? Para trabalhar afetividade e companheirismo, certo? Já trabalhei por muito tempo também, porque isso já faz anos que eu tenho feito, a questão de buscar ser mais companheiro, né? A gente consegue ser isso todos os dias, 100%? Não, nós somos humanos. Porque talvez no dia que a outra pessoa está precisando de alguém, do esposo ali bem companheiro, o esposo também está lascado. O dia foi problemático. E aí fica os dois pesados. Aí não consegue oferecer o ser companheiro, porque também está precisando de um ombro. E aí resta os dois se abraçarem e chorarem juntos. Isso mesmo. Porque caso contrário, vai gerar briga. Porque aí um traz um problema, o outro traz um problema, um precisa de ajuda, o outro também precisaria de ajuda, mas nenhum consegue se ajudar. Geralmente nesse momento o equilíbrio emocional já está abaixo, muito baixo, né? Estão os dois desequilibrados emocionalmente e aí pode gerar conflito. E esse conflito, geralmente nesses casos, vai afastar, né? A falta de afetividade, lembro de um caso que a gente trabalhou, que o homem dizia para mim aqui no atendimento, ele dizia, viu, mas eu não consigo dar beijo, tem alguma coisa que me bloqueia, eu não consigo dar beijo no rosto, né, com frequência, uma vez lá de vez em quando tudo bem, mas com frequência eu não consigo, certo? Eu lembro que esse casal, eles saíam para trabalhar cedo, cada um na sua função, cada um numa empresa, e eles saíam para trabalhar cedo. Mas o homem, por exemplo, levantava às 5 horas da manhã. A esposa levantava às 6. Ele levantava às 5 e saía 5h30, 5h45. Ela levantava às 6 e saía 6h30, 6h45 para o trabalho. Uma das sugestões oferecidas e que ele levou para a prática é que quando ele saía de manhã, ele cuidava para não fazer barulho, para deixar ela dormindo até no horário que ela se acordava, que era às 6 horas. A partir dali, ele começou a treinar. Ele, em silêncio, né, com afetividade, ele chegava nela lá na cama, ele já estava saindo para o trabalho, ele dava um beijinho no rosto, desejava um bom dia, dizia eu te amo, cada dia usar uma frase diferente, ser criativo e tudo mais. Enfim, e ele começou a fazer isso. Passou-se um tempo, alguns dias, ele entrou em contato comigo e disse, Valdecir, está difícil. Eu não sou acostumado a fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu prefiro ir lá e trabalhar o dia todo, que não me força tanto quanto eu fazer esse momento. Nós fomos olhar para a estrutura familiar dele, ele tinha traumas sobre isso, lá da infância, de carinho, de afeto no rosto. Não tinha, porque um dia ele visualizou o pai dele batendo na mãe dele. Isso ficou registrado. Ele jamais tinha visto, pelo menos foi o que ele relatou, o pai dele dando um beijinho na mãe. Então, o que estava dentro da mente dele? Uma programação negativa com relação a isso. Trabalhamos essa parte e insistimos para que ele, orientamos para que ele persistisse a ir de manhã lá, antes de sair de casa, e dar o beijinho. Passou-se alguns meses, o que aconteceu? Realmente ele persistiu, ele foi lá e fez. É no fazer que a mágica acontece. Olha que interessante, né? É no fazer que a mágica acontece. Ele foi lá e fez, e todos os dias de manhã virou hábito ele ir lá, antes de sair para o trabalho, ele ir lá e dar um beijinho no rosto e falar uma frase positiva, dizer eu te amo, ou algo nesse sentido. A esposa, como passou a se sentir? O feedback dela foi interessante, foi plausível, certo? Por quê? Porque ela disse que se sentiu mais amada, estava estranhando, ela disse que no começo até achava estranho, que o porquê que ele estava fazendo isso. Essa pessoa, a mulher, né, do relacionamento, a esposa, ela chegou a me relatar que por alguns dias ela até pensou, será que ele não está me traindo? E aí está tentando me agradar de outra forma, né? Olha só quantas coisas vêm surgindo dentro da mente, né? E aí é preciso ir dialogando para entender tudo isso. E
com essa mesma pessoa, citando como exemplo o homem, a gente foi treinando tantas outras formas de afetividade, inclusive o toque, né? Eu dizia para ele, olha, no domingo defina que essa semana você vai treinar o toque. Então, quando você estiver perto da sua esposa e você vê que tem uma oportunidade de tocar na mão nela, toque de leve, 2 a 3 segundos, e você vai estar praticando a afetividade. Durmam abraçados, durmam encostados, alguma parte do corpo de vocês fique encostada um no outro para gerar afetividade. Isso mesmo. Então, tem várias formas aqui para a gente trabalhar afetividade, companheirismo e tudo mais. O abraço, aquele abraço de 20 segundos, né? Aquele abraço artificial e sai, né? É aquele abraço que você sente o outro, que sente a energia do outro. É dessa forma, certo? Uma vez no dia. Sabe quanto isso leva? 20 segundos, gente. 20 segundos. E isso aproxima vocês. Aproxima. Mas não somos acostumados a fazer isso. Faz. Persiste. Vocês conseguem. E o relacionamento de vocês vai ficar melhor. A planta vai ter mais flores. E se tiver mais flores, vai ter mais frutos. E se tem mais frutos, vocês vão poder saborear mais frutos. É essa a lógica. Mas está tudo na jornada, está tudo na caminhada. Se você não abraçar, não abraçar, não abraçar. Se você não beijar, não beijar, não beijar. Se você não elogiar, não elogiar. Talvez vocês fiquem juntos pro resto da vida da mesma forma. Não é que isso esteja errado ou certo. Mas é que eu acredito e tenho visto tantos casais trabalhando nesse sentido que passaram a cultivar o jardim da vida de uma forma consciente. Porque de qualquer forma você já está cultivando no dia a dia. Ou deixando de podar, ou podando de qualquer jeito. Mas passaram a cultivar de forma consciente. E quantas separações já evitadas por trabalhar o jardim. Casais elegantes. Por quê? Todo o jardim, se você não cultivar, as plantas vão morrer. A grama vai secar. Vai entrar outras plantinhas pelo meio que são indesejadas nesse local. Entre elas a traição. As mágoas, os ressentimentos, né, que, arrancam os galhos das plantas. Fica aquelas feridas em aberto nas plantas. Então vale a pena sim cultivar o jardim do relacionamento, essa parte na qual chamamos casais elegantes, buscar ser um casal elegante, que nada mais é do que se sentirem satisfeitos com as 3 plantas. E a afetividade aqui, olha, dialogar, toque, beijinhos, olhar, treinar o olhar, voltar a olhar, ouvir mais, que chamamos de escutar mais. Às vezes a gente só ouve. Você pode perceber o quanto você pode transformar o seu relacionamento? Você pode perceber o quanto tem de espaço para você cultivar o seu relacionamento? E nós estamos focados aqui ainda em uma planta, tem as outras também. E eu sei que você dá conta, porque você disse sim para o seu relacionamento. E enquanto você estiver dizendo sim para o seu relacionamento, você é 100% responsável para regar, adubar, cuidar, proteger a metade desta planta e a metade de cada uma das outras também. E eu não sei, mas sei que agora você sabe que você pode ser mais afetivo, mais afetiva, ser mais companheira, ser mais companheiro. Seja o esposo ou seja a esposa, quando aquele que chegar em casa primeiro, quando o outro estiver chegando, antes de você dar uma notícia ruim, de dizer, amor, você foi à geladeira. Amor, a geladeira começou com vazamento.
primeiro vai lá e abraça. Diz, olha, que bom te ver, que bom que você está chegando. Como foi seu dia de trabalho? Foi assim. Ok. Amor, nós temos que conversar sobre algo para ver como que nós podemos fazer isso. Porque, olha, a geladeira aqui eu acho que está com problema, vamos dar uma olhada. Veja a diferença de você simplesmente chateada, brava, indignada, porque você tem que ver isso, porque estragou, porque nós vamos perder os alimentos que estão dentro da geladeira. Blá, 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 blá. Tudo isso é uma comunicação voltada assim para o lado violento. Isso afasta o relacionamento. Não vai trabalhar a afetividade no lado positivo, né? O ser afetivo, ou ser companheiro. Não, você está pegando esta planta, indo lá nesta planta com uma ferramenta pesada e batendo nos galhos, né? Vai sentir dores e os dois vão sofrer com isso. Talvez seja possível consertar a geladeira naquele dia, talvez seja possível consertá-la aqui um mês. Depende de outros pontos para que isso aconteça, certo? E com relação aos alimentos, dialogando, vocês vão resolver o que vão fazer. Se vão levar no vizinho, se vão levar num familiar. Aqui citando isso como exemplo, que quem que já faz um bom tempo que está casado, que está junto com alguém, já não teve um problema com uma geladeira. Né? Todo mundo tem. Então, o acordar de manhã, o se deitar ao ir para a cama, ao dormir, o boa noite, um beijinho. Há os que digam para você que isso é frescura. Ok. Cada um com o seu caminho. Cada um com o seu jeito de ser jardineiro. Apenas isso. E isso é daquela pessoa. Mas isso não é meu. Eu escolho e eu quero ir por esse caminho. É um bom dia de manhã, é um beijinho, é um abraço no momento oportuno, é um elogio no momento oportuno, é o aquecer uma discussão em alguns momentos. Sim, somos seres diferentes, só as diferenças entre homem e mulher já é o suficiente para aquecer discussões, mas discussões saudáveis, que vão trazer um resultado positivo. Porque são dois jardineiros pensando. A experiência de dois jardineiros para cultivar um grande jardim. Para fazer florir, para fazer dar frutos e saborear esses frutos. Também curtir a beleza que as plantas elas vão crescendo e você acorda de manhã, você olha para o seu jardim, o Jardim Casais Elegantes, e você percebe que ele está bonito. Está grande. Algumas das plantas estão verdes, podadas, protegidas, grama cortada, muros altos, uma irrigação perfeita. Talvez uma planta você perceba que já está com flores, aí você sente o cheiro das flores. Como é bom isso! É diferente, entende? Isso é diferente. E é nisso que eu acredito, de viver um relacionamento cultivando o jardim. E depende dos dois, não é só de um. Eu sou o responsável lá por todo o casamento lá de casa. Gente, não existe isso. Você só consegue ser responsável pela metade. A outra metade é da outra pessoa. E você pode dizer sim para a outra pessoa ou dizer não. Porque se você é afetivo, a outra pessoa não quer ser, nunca vai ser. Aí ou você aceita que vai ser assim, acolhe que vai ser assim, para não ter sofrimentos, ou tantos sofrimentos, mas de certa forma vai ter, porque não é isso que você quer. Você quer que tenha reciprocidade entre vocês, e não está acontecendo, então vale a pena um diálogo, para que isso tenha a possibilidade de se alterar. E talvez mesmo assim a pessoa não querendo alterar, não quer buscar ajuda, às vezes, de um jeito ou de outro o relacionamento vai acabar. Ou vão ficar a vida toda sobrevivendo, apenas sobrevivendo, sem curtir o relacionamento, certo? O sair, o pegar na mão em público, um leve abraço em público, para as mulheres isso faz muito sentido, se sentem protegidas, acolhidas.
Eu tenho alguém aqui do meu lado que me cuida, que me protege. Sair para comer alguma coisa, está dentro aqui da afetividade e companheirismo? Sim. O sair para chupar um sorvete, só um exemplo aqui. Quanto tempo faz que você não tem saído para cultivar a sua afetividade? Para cultivar o seu companheirismo? Eu não sei, mas sei que você sabe. Se você está fazendo isso uma vez por semana, eventos pequenos, e uma vez por mês, um evento um pouco maior, só para o casal, você está no caminho. Aqui não entra os filhos. Veja que nenhuma vez eu falei sobre os filhos, que os filhos estão juntos nesse jardim. Não, o dos filhos é outro. Os seus pais estão aqui? Não. Aqui é vocês dois jardineiros. Um responsável pela metade do jardim, o outro responsável pela outra metade do jardim. Vocês podem estar olhando os dois juntos para o mesmo caminho, olhando em frente, ou olhando para os lados e se distanciando. Vale a pena e muito cultivar a afetividade e o companheirismo. E enfatizo a parte aqui. O casamento vira rotina, a gente vai deixando de fazer aquilo que a gente fazia lá no início do namoro e isso faz falta. E como faz? E que muitas dessas atitudes, desses atos, nós não fomos treinados para fazer. Nós não temos esse exemplo lá de trás. A maioria de nós não tem. É preciso treinar, persistir para que vire um hábito. Repetir. O toque na mão, o beijo, as palavras de conforto, o companheirismo em si, o diálogo, repetir, ou voltar a olhar nos olhos, repetir até que se torne automático e depois passa só a vigiar para que isso não seja esquecido novamente. E lembre-se de não se esquecer de se lembrar que é no fazer que a mágica acontece. Comece com um passo e você vai longe. Comece com um passo. Preciso treinar isso tudo ao mesmo tempo? Se você fizer isso, isso vai ficar pesado para você. Geralmente não dá certo. Defina, essa semana eu vou treinar toque. Essa semana eu vou acolher o meu esposo com amor quando ele chegar em casa. Essa semana eu como homem, como esposo, eu chego antes do trabalho, então eu vou acolher a minha esposa. Na hora que ela chegar, eu já vou ter adiantado, eu já lavei a louça, eu já passei um pano na casa, eu tirei o pó, eu fiz isso, eu organizei o banheiro, eu estendi a roupa que estava pendente. Tudo isso está aqui, afetividade e companheirismo. E vou acolher com amor, quando ela chegar eu vou estar com uma rosa lá, ou eu vou deixar um bilhetinho escrito lá com algumas palavras de amor dentro da bolsa dela, que a hora que ela abrir, ela vai encontrar lá, vai ser uma surpresa. Tem tantas formas de se fazer isso. É incrível. Tem um espaço enorme para nós cultivarmos esta planta. Só precisamos olhar para ela. Ela existe. Olhar para essa planta e sim, eu sou o responsável para cuidar da metade dela, então eu disse sim e eu assumo isso e eu vou cultivar. Essa semana eu vou treinar o toque, semana que vem eu começo treinando o beijinho, toda manhã eu vou dizer um eu te amo, vou dar aquele abraço, na outra semana eu vou treinar abraço, para que isso vai virando hábito. E aí depois que você vai passando semanas e semanas, aquilo que ainda não virou hábito, você vai retomar. Vou precisar treinar mais abraço, treina mais abraço. Daqui a pouco você, em 6 meses, por 4 semanas aleatórias, você treinou abraço. E ainda não está tão bom assim em dar abraços. Ainda tem uma certa dificuldade, ainda não virou hábito, ainda não se tornou automático, ainda não interiorizou. Eu não sei, mas sei que você pode fazer isso. Para ver o seu jardim mais florido, com mais frutos. Para você sim acordar, abrir os olhos e imaginar, ao abrir os olhos, imaginar o seu jardim, visualizar o seu jardim protegido. Plantas florindo, plantas bem podadas, plantas grandes.
E é nisso que eu acredito para que o seu jardim seja melhor. O fazer. É no fazer que a mágica acontece. Comece, tente isso, dê o primeiro passo. Veja aquilo que está de mais para trás no seu relacionamento, que vocês deixaram de lado totalmente e que é importante, que você acredita que é uma verdade, que é importante, e volte a fazer, ou comece a fazer. Treine. E vai dar certo sim. Ok? Afetividade e companheirismo. Movimentos de afetividade, de companheirismo, aproximam vocês mais e mais. Protege o jardim de vocês. Cria muros altos. Dá aquela vontade de ir para casa e encontrar a esposa, ir para casa, está lá o esposo. Dá vontade de ir para casa. Dá vontade de se ver. Dá vontade de olhar nos olhos. Por quê? Porque o jardim está sendo visto, está sendo cuidado, está sendo cultivado. O grande jardim relacional, o grande jardim casais elegantes. É no fazer que a mágica acontece.